Por séculos temos sido bombardeados por teorias que afirmam existir vida fora da Terra. Muitas dessas teorias sustentam que espécies alienígenas conhecidas como ETs são espécies de vida muito mais avançadas do que nós humanos, possuindo uma tecnologia muito superior à nossa e sendo dotados de poderes que nós, seres humanos, não temos. Bem, eu acho que todos aqui já ouviram essas teorias, mas você já se perguntou o que é ou não é verdade nisso tudo? E o que as Escrituras Sagradas podem nos revelar a esse respeito? Não? Então fique aí que você vai entender muitas coisas que até hoje você não entendeu através da Bíblia Sagrada. Mas antes eu peço que você deixe aí aquele like e compartilhe esse conhecimento para que mais pessoas sejam libertas do engano do sistema religioso, da falsa ciência e das falsas teorias que tem mergulhado o mundo em um grande engano. Bem, esse assunto é muito complexo e é preciso ir por partes para que você entenda todo o contexto. Então eu separei aqui alguns tópicos para que você consiga compreender esse assunto. O primeiro tópico é saber o que são extraterrestres. Bem, segundo teorias e pesquisadores ufólogos que estudam os aliens extraterrestres, mais conhecidos como ETs ou alienígenas, são seres que possuem civilização fora do nosso planeta Terra. São dotados de inteligência e tecnologia mais avançados do que as nossas. E também são seres que possuem poderes sobrenaturais capazes de controlar a nossa espécie. Bem, partindo desse princípio vem a pergunta que muitos fazem, mas poucos respondem e quando respondem não provam nada. E a pergunta é, existe ou não existe vida alienígena fora da Terra? E a resposta é, depende. Depende de que forma de vida estamos falando. Eu vou usar as Escrituras aqui para contextualizar esse assunto, porque são as Sagradas Escrituras que possuem todas as respostas que nós precisamos. Basta examinar com a ajuda do Espírito Santo que tudo o que precisamos saber, conhecer e entender, o eterno Deus nos revelará. Há muito tempo, uma grande dúvida ecoa na mente humana. Existe ou não alienígenas ou vida inteligente em outros planetas? Desde possíveis referências de extraterrestres em civilizações antigas até relatos de contatos com os chamados ETs, o ser humano vive em busca de alguma evidência de que não estamos sozinhos no universo. É importante usar as Escrituras Sagradas para buscarmos a verdade dos fatos, porque ela é a única verdade que saiu da boca do nosso Criador, aquele que criou os céus e a terra. O que vai além ou aquém das Escrituras Sagradas pode acabar em grandes teorias e filosofias que mais produzem questões do que conhecimento da verdade. Bem, a Bíblia não mostra que existe vida inteligente em outros planetas que sejam superiores a nós seres humanos. A única espécie de vida fora da Terra superiores em tudo aos seres humanos são as hostes espirituais que habitam na glória de Deus. Começando pelo eterno Deus, seu Filho Jesus e outras hierarquias de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas segundo teorias alienígenas, os aliens, eles seriam seres superiores a nós humanos, com tecnologias de milhares de anos mais avançada do que a nossa. E eles teriam plenos poderes e controles sobre nós. E é aí que já começa o engano e as contradições. Primeiro, que nós pertencemos a Cristo, só Ele, através do Espírito Santo, tem total controle sobre nossas vidas. Além do mais, o Senhor Jesus Cristo é Filho unigênito de Deus, e foi Ele quem nos comprou por bom preço, através da sua morte de cruz, para salvar as nossas almas. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Como diz aqui o apóstolo Paulo, fomos comprados por bom preço por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele pertencemos e a nenhum outro. Bem, como podemos ver, a Bíblia ela não fala sobre nenhuma espécie de vida inteligente ou poderosa fora Deus que detém o controle da humanidade e dos seres humanos. Ela declara que há um só Deus em todo o universo. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Como vemos aqui, não existe nenhuma força, nenhum poder, nenhum ser, nenhuma civilização fora Deus que tenha controle algum sobre nós, pois Ele mesmo aqui declara que fora dele não há Deus, e que é Ele quem forma e faz todas as coisas.
É preciso lembrar que nós, seres humanos, fomos feitos pelas mãos do Criador, a sua imagem e semelhança. E Deus ele jamais colocaria qualquer outro ser para nos controlar e nos dominar. Somos obras-primas de Deus e fomos entregues a Cristo pelo Pai. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Como Cristo mesmo afirma nessa passagem, nós fomos entregues a Ele por seu Pai, e ninguém pode nos tomar das mãos de Cristo. Nessa passagem, o Senhor Jesus ele mostra o zelo e o amor que Ele tem por nós, e com certeza Ele não colocaria sobre nós nenhuma vida inteligente e poderosa fora Ele, para nos controlar. Jesus Cristo ele é o único caminho que nos leva ao Pai, que nos conduz à salvação e à vida eterna, não há outro. Por isso já fica claro que nenhum ser de outro planeta tem poder algum com nós. Cristo, antes de partir, disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para que através do Espírito Santo ele estivesse sempre com nós até o fim. Portanto, é Cristo que cuida de cada ovelha e não existe nenhuma vida alienígena ou extraterrestre que pode controlar ou dominar os eleitos do Senhor. Um outro ponto que devemos observar é que em toda a história bíblica não existe nada que faça referência a seres extraterrestres de outros planetas. Desde que Deus criou o homem e a mulher sobre a terra, foi Ele o único Deus a dominar sobre toda a terra. As únicas formas de vidas diferentes de homens que vemos na Bíblia são anjos e demônios. Mesmo assim, nem os anjos e nem os demônios têm nenhuma autoridade para controlar os seres humanos, porque até eles estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas então, o que seriam esses ETs ou extraterrestres ou alienígenas? Segundo as Escrituras Sagradas, existem várias hierarquias de anjos e demônios, porém os anjos são obedientes a Deus e só fazem aquilo que o Eterno ordena. Já os demônios são rebeldes e maus, e apesar de estarem debaixo da autoridade do Criador, eles têm Satanás como seu Deus e obedecem a ele. O diabo ele é o opositor a Deus, ele declara ser arquirrival de Cristo. Porém, é fácil entender que os demônios, sob as ordens de Satanás, por séculos estão sobre a terra, enganando milhares de pessoas com todo o poder, sinais e maravilhas que lhes são permitidos usar. Quando se examina os textos sagrados, fica claro que alienígenas, ETs, extraterrestres, aliens, nada mais são do que exércitos de demônios que estão em todas as partes a serviço de Satanás, o príncipe das potestades dos ares. Só não enxerga quem não quer. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás, quando foi precipitado na terra, arrastou com ele uma terça parte dos anjos, dos quais ele formou o seu exército, e se tornou o príncipe dos demônios. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Observe que os fariseus chamam Beelzebul, que é Satanás, de príncipe dos demônios. Jesus chama o diabo de príncipe desse mundo e Paulo chamou de Deus deste século. Também o apóstolo João chamou de dragão, a antiga serpente. Portanto, o único ser poderoso, não mais que Cristo Jesus, que comanda um exército de demônios e controla esse sistema, se chama Satanás. Toda teoria alienígena estão cercadas de mistérios, enganos e mentiras, aparições e abduções que não condiz com os anjos de Deus. Eles controlam aqueles que acreditam em suas mentiras e se entregam a elas, mas não têm controle sobre os eleitos do Senhor. Naves espaciais, discos voadores, luzes piscando no céu, histórias de abduções nada mais são do que sinais e prodígios que Satanás cria a fim de afastar o ser humano da verdade de Deus. E como Paulo mesmo diz, Satanás ele persiste em se passar por anjo de luz para enganar a muitos. Toda teoria conhecida até hoje sobre alienígenas não tem nenhum respaldo bíblico, como sendo seres bons de outros planetas que vêm ajudar a humanidade. São teorias diabólicas para desviar milhares de pessoas do único caminho da verdade que está em Cristo Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é só Ele que conduz as suas ovelhas ao Pai Celestial. Acreditar em aparições de discos voadores e ETs é normal, porque Satanás ele tem poder para enganar as nações. Mas acreditar que esses seres são vidas inteligentes e mais evoluídos que nós é o mesmo que acreditar em doutrinas diabólicas criadas pelo diabo e seus anjos. Não existe nenhuma doutrina na Bíblia que fala a respeito de vidas fora da terra, a não ser as que já conhecemos, que são os anjos e demônios. Os anjos que habitam a glória de Deus e os demônios que dominam os ares junto com o príncipe das potestades da maldade, que é Satanás. Bem,
Esse é um resumo para que possamos começar a entender que tais teorias acerca de alienígenas não encontram respaldo na Bíblia como seres do bem, mas sim como legiões de demônios que estão a serviço do dragão para seduzir e enganar a muitos, como é natural vindo do pai da mentira, que é Satanás. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Bem, nessa passagem João se refere a Satanás e a terça parte das estrelas do céu, que se transformaram em demônios ao se voltarem contra o Senhor dos Exércitos na grande batalha travada no céu. Esses são os grandes responsáveis por toda sorte de mentira, de sinais e prodígios, de engano sobre a terra. Portanto, não se deixe enganar por teorias diabólicas que tentam colocar em descrédito toda a verdade histórica que as Sagradas Escrituras nos mostram. E ainda que muitos vejam sinais e maravilhas nos céus, não creais nessas coisas como se fosse vida inteligente fora da terra, porque Satanás ele tem poder de fazer cair até fogo do céu à vista dos homens na terra, para, se possível, enganar até os escolhidos. Toda a verdade que precisamos conhecer, o eterno Deus nos revelou através da sua palavra, e as teorias e doutrinas de demônios que surgem, as Escrituras jogam por terra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Doutrinas de demônios e espíritos enganadores é todo estudo e toda teoria e filosofia que não tem base nas Sagradas Escrituras e nem nos Evangelhos. Por mais que existam histórias fantásticas e incríveis de ouvir, não se deve acreditar como sendo algo bom ou que vem da parte de Deus, porque o Eterno ele não é Deus de confusão. Ele jamais iria revelar algo da parte dele que as Escrituras Sagradas não sustentam. Seria contraditório, e Deus ele não erra, Deus ele não falha, ele não se esquece. Tudo que precisamos saber está dentro das Sagradas Escrituras. Qualquer outra doutrina ou crença fora das Escrituras Sagradas são consideradas por nós cristãos seitas e heresias, e não devemos acreditar como se viesse da parte de Deus. Bem, esse é o vídeo de hoje. Abençoe a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo.